A tecnologia e a inovação estão em pauta com Elcimar Pondé e Lorena Porto. Começa agora na faixa Inside Sociedade News 102.1, Rádio Social. Muito boa noite, ouvintes da Rádio Sociedade News 102.1. Este é o programa Rádio Social, Tecnologia e Inovação em Pauta na faixa Insight. São 21 horas 3 minutos e eu estou ao lado do nobre professor Wagner Alves e também da queridíssima Lorena Porto, que estará dividindo comigo a apresentação semanal deste programa, que pretende nos provocar a pensar um pouco mais sobre esse mundo digital no qual estamos inseridos, como aproveitar bem os recursos tecnológicos que estão à nossa disposição e também como nos proteger das variadas armadilhas que estão presentes de forma tão evidente, tão constante no ciberespaço. Além de outras tantas questões relacionadas às tecnologias de comunicação, a essas novas ferramentas disponíveis para todos nós. Boa noite, Lorena Porto. Boa noite, minha gente. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Sociedade ligados com a gente nesse programa de estreia do Rádio Social, Tecnologia e Inovação em Pauta. Enfim, chegou, Elcimar, terça-feira, 8 de maio, uma data muito esperada por mim e é claro que eu fiz contagem regressiva mesmo para esse momento, que nós preparamos com muito carinho, com muito cuidado. A Rádio Social é exatamente isso que você está pensando, caro ouvinte. É uma rede social, é essa alusão direta à rede social, internet, tecnologia e inovação em pauta. E a gente vai conversar sobre política, cultura, comportamento, moda, educação, segurança, turismo e tudo mais que recebe total influência desse mundo conectado que, querendo ou sem querer, nós estamos totalmente envolvidos. Muito bem, e para a noite de hoje, noite de estreia do Rádio Social, o tema é da editoria política. Vamos conversar sobre fake news e eleições 2018. As redes sociais vão influenciar o resultado das urnas nessas eleições? O que é mentira e o que é verdade sobre os candidatos? Onde conferir se as notícias são falsas ou verdadeiras? Existe, afinal de contas, uma forma de checar? Os candidatos que participam ativamente das redes sociais têm mais chances de se eleger em 2018? O que são os bots? Como eles agem? Verba de campanha agora pode ser usada para impulsionar as ideias dos candidatos nas redes sociais? O Tribunal Superior Eleitoral já permite? A tecnologia e a inovação estão em pauta no programa Rádio Social. E sobre fake news e eleições 2018, vamos dialogar com um convidado muito especial aqui no estúdio conosco. Essa é a edição do programa Rádio Social. Tem o oferecimento de parceiros que colaboram conosco nesse processo de construção. A gente quer agradecer ao Deco Santana Design, agradecer ao pessoal da Live Filmes, ao nosso queridíssimo Eduardo Quintela, enfim, a todos vocês, ao DJ Vinícius Pimentel, a todos vocês que estão colaborando para viabilizar este projeto, muitíssimo obrigado. Aqui no estúdio da Rádio Sociedade News 102.1, o programa Rádio Social, eu e Lorena Porto, estamos com o economista, youtuber e professor doutor da Universidade Estadual de Feira de Santana, Wagner Alves. Professor Wagner, muito boa noite. Boa noite para todos, é uma honra estar nesse programa aqui de estreia, que coisa boa. A sociedade é conhecida por formar times interessantes, eu, Elcimar e Lorena aqui. Um prazer, vamos conversar um pouquinho. Sou um humilde professor de uma humilde faculdade, uma universidade aqui em Feira de Santana,
interessado em questões políticas e espero que a gente possa aprender e discutir um pouquinho a respeito. Não sei se vou ter mais afirmações ou perguntas, mas é um prazer participar. Seja muito bem-vindo, professor Wagner, para iniciar a nossa imersão, a verdadeira imersão no universo das fake news e eleições 2018. Nós vamos ouvir uma breve reportagem produzida pela agência Experimenta, que foi um projeto, né, orientado pela professora mestra Daniela Ribeiro, com a atuação dos estudantes de comunicação social, da Faculdade Onísio Teixeira, João Gabriel, Matheus Paes e Torlone Castro, além do professor Andreus Pedra Branca. Juntos, eles produziram uma áudio-reportagem que será o ponto de partida para a nossa reflexão sobre o tema do programa de hoje. Solta aí, Gel. Experimenta Fati. Estou aqui com o jornalista, docente e assessor político Andreus Pedra Branca, que traz esse conceito pra gente. Afinal, Andreus, o que são as fake news? Fake news ou notícias falsas são notícias disseminadas sobre fachadas de veículos tradicionais e que se espalham com muita velocidade hoje no século XXI através dos diferentes canais digitais existentes na sociedade, causando estragos, criando situações vexatórias e colocando em risco, inclusive, a própria sociedade. Passar adiante informações falsas pode trazer muita dor de cabeça. Com as eleições presidenciais a caminho, as medidas de combate às fake news estão sendo discutidas para garantir a credibilidade do pleito eleitoral. O ministro Luiz Fux, o escolhido presidente da corte, já definiu como, depois da ficha limpa, o segundo pilar das eleições de 2018, o monitoramento e a análise em conjunto com a Polícia Federal no combate às fake news. É tipificado pelo Código Penal, segundo o próprio ministro Luiz Fux, como crime igual a injúria à difamação, de crime à honra. Ouvimos a jornalista e docente Daniela Ribeiro, que nos trouxe valiosas dicas no combate à fake news. Não ler somente o título, né? Então a gente se preocupar muito em observar a constituição da matéria, a estrutura, né? Se esse texto ele é um texto que tem coesão, que tem coerência, né? Como é que está estruturado, checar sempre o autor, a data, correspondência, imagem, notícia, né? Conteúdo da notícia, fugir de notícias e sites sensacionalistas e sair da bolha de se informar somente pelas mídias sociais. Ao suspeitar de que você está diante de uma fake news, não hesite em denunciar. Grandes redes garantem uma intensificação no combate aos perfis falsos. Torlone Castro, estudante no curso de jornalismo, relata já ter passado por uma situação de dúvida. Na verdade, fake news sempre existiu, né? Inclusive, hoje eu caí em um. Alguém postou sobre um pastor que tem 98 anos e que havia falecido. E aí depois ele postou um vídeo no Facebook esclarecendo. Nos acompanhe no Facebook e no Instagram. Experimenta Fati. Muito bem, parabéns, muito obrigado, professora Daniela Ribeiro, e aos estudantes João Gabriel, Matheus Paes e Torlone Castro pela iniciativa. Parabéns para todo mundo que participa do curso de comunicação social e que, de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, estão envolvidos com a agência Experimenta. Professor Wagner, vamos começar com uma reflexão sobre a temática que a gente aborda nesse programa de estreia aqui do Rádio Social na Sociedade News. Vamos conceituar um pouco do que é fake news? Olha, fake news é normalmente conhecida, como o professor aqui na matéria se referiu, com notícia falsa. Mas eu acho essa definição, ela não pega o que é o essencial da preocupação que tem com fake news. Fake news na verdade, a gente tem que registrar a intencionalidade dele. Não é apenas uma notícia falsa. É alguém que tem uma intenção, ou algum agente ou uma entidade, que tem uma intenção fraudulenta, né? Então, eu tenho a intenção de fazer crer em alguma coisa que eu, que emito, sei que não é. Então, isso para mim vai um pouco além de ser uma notícia falsa. Porque você pode não saber de uma coisa e dar uma notícia falsa. Outra coisa é você produzir uma notícia maliciosa, de má fé, procurando... De forma intencional. De uma forma intencional. Sim, professor. Então, eu vou perguntar para o senhor o que é mentira e o que é verdade sobre os candidatos do pleito eleitoral desse ano de 2018. Existe uma forma ou alguma plataforma que a gente possa checar a veracidade de uma notícia desse perfil?
Olha, tradicionalmente o que aconteceu? Com a proliferação das mídias digitais, que ao mesmo tempo ocupam um pouco o espaço dos meios tradicionais, paradoxalmente também tem gerado o seguinte, né? O treino de checar informação de jornalistas formados em comunicação social, etc., isso é muito mais comum em fontes de informação que são as tradicionais, da mídia impressa, das grandes redes de televisão. Então, se espera dessas redes, de grandes jornais, né, e grandes televisões, que você tenha um trabalho de checar um pouco mais. Mas também, ou seja, normalmente é um trabalho mais apurado, onde as fontes são verificadas e a veracidade do fato também condizem com, ou tem a maior probabilidade de condizerem com os fatos reais. O outro lado são as bases de dados, né? Instituições como Transparência Pública, por exemplo, tem uma condição de dados muito grande sobre gastos públicos, municipais, estaduais e federais, e sobre gastos de candidatos ou políticos em exercício. Então são fontes fidedignas e elas são abertas a qualquer cidadão que queiram procurá-la, gasto do ano de 2014, do ano de 2018, por assim vai. Bom, e para você que acompanha a estreia do programa Rádio Social aqui na faixa Insight, na Sociedade News 102.1, você pode enviar seu comentário, seu questionamento, enfim, sua crítica para o nosso WhatsApp 759-9253-3439. Vou repetir, 759-9253-3439. Participe, faça conosco Rádio Social. Você está ouvindo Rádio Social com Elcimar Pondé e Lorena Porto. Para tudo que tem ouvinte no WhatsApp. Pondé, a gente recebeu um dia inteiro de carinho das pessoas com o programa de estreia. Eu quero agradecer publicamente, ao vivo, a algumas pessoas. Eu com certeza vou esquecer alguém. Foram muitas mensagens, assim, estamos realmente felizes com essa participação. Zé Ricardo, obrigada, ele mandou uma mensagem no WhatsApp: desejo uma boa estreia para vocês, estarei daqui enviando bons fluidos, estamos juntos sempre. Um beijo, Zé Ricardo, você como sempre acompanhando esses projetos. Beatriz Ferreira da Notre, querida, que carinho, muito obrigada pela lembrança. Gilvanete Farias, futura colega pedagoga e amiga querida, sei que tá aí ligadinha na estreia do Rádio Social, e muitas outras pessoas. Ao longo do programa a gente vai agradecendo, tá bom, gente? Tem registros aqui, nosso queridíssimo Emerson Azevedo, aqui conosco na produção, nos informa que na live, no Instagram, agora estão nos acompanhando e parabenizando a todos nós do Rádio Social. Dona Jacimar Coutinho, Dona Jace da Cidade da Cultura, o Dan Silveira, cantor e compositor, poeta Dan Silveira, cantor e compositora Karen Mendes, nosso queridíssimo Cid Fiuza, temos o Tito Pereira, o Cid, que é um dos pilares dessa estrutura que a gente está construindo, nosso querido Tito Pereira também, o Carlos Augusto, valeu Carlos, um abraço para você, Kathleen Mendes, valeu, obrigado Catinha, nosso querido Kaique Marques também acompanhando, o Kleber Costa, que estará na quinta-feira aqui ao vivo, das 21 às 22 horas com o programa Simpósio. Obrigado, Kleber, a todos vocês que estão ligadas no nosso programa, no Rádio Social, muitíssimo obrigado. Para você que chegou agora, esse é o programa de estreia Rádio Social, Tecnologia e Inovação em Pauta, ao lado do querido Elcimar Pondé. Se você chegou agora, fique sabendo, se aproxime. Hoje nós estamos conversando sobre as fake news e as eleições de 2018. É o que está em pauta por aqui. A gente tem aqui um trecho interessante sobre o tema fake news, um texto que foi divulgado no site tecmundo.com.br. As notícias falsas são um sintoma de uma guerra emocional. Que todos nós estamos envolvidos em algum nível não é novidade. Agora, uma pesquisa feita pelo Monitor do Debate Político no Meio Digital da Universidade de São Paulo, a USP, indica que os principais vetores das notícias falsas não são necessariamente as redes sociais, mas os grupos de família no WhatsApp. Olha só! Como a BBC apontou, a BBC de Londres, em pesquisa recente, que contou com respostas de 2.520 pessoas a um questionário
online elaborado, a metodologia se baseou em um estudo israelense que procurou, a origem de boatos espalhados pelo WhatsApp após o sequestro de 3 jovens israelenses na Cisjordânia. As notícias falsas que envolvem a vereadora Marielle Franco, por exemplo, que envolveram a vereadora Marielle Franco, assassinada há mais de um mês no Rio de Janeiro, foram objeto de estudo para esse grupo também. De acordo com o monitor, quase metade dos pesquisados recebeu textos diversos via WhatsApp, afirmando de maneira falsa que Marielle era ex-mulher do traficante Marcinho VP e que havia engravidado dele aos 16 anos. Ainda foi divulgada uma suposta foto dela sentada no colo do Marcinho VP. Enfim, as fotos e textos eram na totalidade falsas. Portanto, é algo que a gente precisa refletir sobre. E essa história dos grupos de WhatsApp de família é muito interessante porque, se você observar bem, minha mãe manda uma mensagem para mim, um link compartilhado que ela recebeu em algum grupo, e eu questiono, mas minha mãe, isso não é verdade. Ela, mas claro que foi, tá no site, eu recebi pelo WhatsApp, né? Minha mãe, por favor, mais atenção, porque pode ser sim uma fake news. E como é um familiar que te apresenta aquela informação, dificilmente você duvida e você pode incorrer, cair numa armadilha justamente por isso. Tá aí o cuidado, a importância do cuidado. Essa pesquisa chama atenção para esse dado que é muito curioso, não, professor? As mensagens sendo disseminadas de forma cada vez mais constante em grupos de famílias. Vocês falaram aqui, em poucos segundos eu já vi foi caindo uma lista de 10, 20 coisas aqui na minha cabeça, do meu próprio grupo. Um deles, por exemplo, que o nazismo é um movimento de esquerda, né? E aí tem a história que o nazismo lutou contra o comunismo dentro da Alemanha, os empresários só apoiaram Hitler porque era contra o comunismo, mas ainda assim isso vinga como... É incrível se você passa para 1 minuto, como você faz uma lista muito grande de fake news que você ouve tanto em WhatsApp quanto em Facebook. A própria eleição envolvendo o presidente Trump, né? Demais. O Trump, eu queria citar um negócio que é muito curioso. Pois não? Ele disse assim que o Obama tinha... E aliás, ele fez uma campanha mencionando o Obama na hora que apoiava Hillary. Sim. E depois contra Hillary no momento. Um deles, ele disse que o Obama era um fundador do ISIS, do Estado Islâmico. E aí um jornalista da Fox, mais conservadora, que apoiava o Partido Republicano, quis perguntar depois, presidente, o senhor quis dizer que, na verdade, a ausência das políticas de Obama geraram um apoio à criação do ISIS no vácuo. Não, o Obama criou o Estado Islâmico. Imagina, entendeu? Gente. Agora, do outro lado, ponto aí, Lorena, a pergunta é, quem é que acredita nisso, num negócio desse? Né? Existe uma disposição que não vem só da oferta da notícia, é de quem quer receber aquilo, recepciona de quem a quer acreditar nisso, e nos remete a essa discussão de pós-verdade, uma série de coisas que estão ao redor disso. Esse é um assunto importante, principalmente para esse ano eleitoral, em que já percebemos até aqui que são grandes as chances das notícias falsas se espalharem. E você precisa ficar atento, porque cidadão crítico é garantia de voto consciente. Isso mesmo, isso mesmo. É voto consciente, é o que a gente precisa no pleito eleitoral de 2018. E por aqui chegou a hora da música ganhar espaço, porque o Rádio Social também tem trilha sonora, isso aí. Se a gente pensar bem, o que não falta é música brasileira de primeiríssima qualidade, tratando de questões sociopolíticas, e nós, que já estamos regando o nosso programa com uma boa prosa sobre o tema, agora nós vamos regar também com boa música, e eu convido vocês. Por favor, o nosso Cyber DJ fez uma seleção aí. Vamos lá então, a primeira canção do Cyber DJ aqui do programa Rádio Social. Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Veleje nesse mar.
transformadora. Procuram-se bonecas pretas. Procuram-se bonecas pretas. Procuram-se bonecas pretas. Procura-se representação. Procuram-se. Eu quero ter uma boneca preta com os olhos pretos, com cabelo black, com a roupa prateada igual a mim. Procuram-se bonecas pretas. Procuram-se bonecas pretas. Procuram-se bonecas pretas. Procura-se representação. Procuram-se. Representação. Em caso contestável, direito questionável, necessidade de ocupar, invadir as vitrines, lojas principais, referências acessíveis, é poder pra imaginar. Mídias virtuais, anúncios constantes, revistas, jornais, troco estético opressora, por identificação transformadora. Procuram-se bonecas pretas. Procuram-se bonecas pretas. Procuram-se bonecas pretas. Procuram-se representação. Procuram-se. Bonecas pretas. Você está ouvindo Rádio Social com Elcimar Pondé e Lorena Porto. São 9 horas e 25 minutos em Feira de Santana, 9h25. Essa foi a primeira participação do nosso Cyber DJ. A primeira música do nosso Rádio Social foi a música Bonecas Pretas. É uma música da baiana Larissa Luz, que faz parte do álbum Território Conquistado de 2016. Como faz parte da nossa proposta, a gente sempre vai apresentar aqui por meio do nosso Cyber DJ canções que tenham relação com as temáticas abordadas no programa. Não necessariamente a temática do dia, mas os temas que a gente levantar aqui. E nessa canção a Larissa Luz discute essa coisa da identificação das crianças negras, né? Da representação. E é uma artista muito bem posicionada, sim, com um discurso muito contundente, sociopolítico. É uma artista jovem, de 31 anos. Muito talentosa, por sinal. Inclusive, esteve aqui em Feira ano passado, durante o Festival Feira Noise. Um belo show. E a gente indica esse álbum Território Conquistado, da Larissa Luz. Para quem gosta de boa música, é uma ótima pedida. São 9h26 em Feira. Daqui a pouquinho tem mais uma do nosso Cyber DJ. Aqui no estúdio estamos com o economista, youtuber e professor doutor Wagner Alves, com uma prosa importante sobre fake news e eleições 2018. Professor Wagner mantém no YouTube o canal Em Tempo. O canal dele, eu não podia ir embora e esquecer dessa informação. Vamos acessar o canal Em Tempo do professor aqui no nosso estúdio. Professor, antes de seguir com a nossa entrevista, eu quero fazer um convite. Eu quero convidar o senhor, professor Wagner, a todos os ouvintes que nos acompanham aqui na Rádio Sociedade News 102.1 do programa Rádio Social de Estreia para ouvir a opinião do professor doutor Rodrigo Carreiro sobre fake news e eleições 2018. Professor Rodrigo, ele mandou uma mensagem, ele é soteropolitano,
conheci o professor Rodrigo na minha época de faculdade, lá no início, numa disciplina chamada Web Design, um professor muito ligado às questões políticas e de comunicação e das TICs, né, a tecnologia de informação e comunicação, e ele traz informação relevante pra gente sobre o tema. Vamos ouvir. Opinião no Rádio Social. Bom, hoje eu vou falar sobre fake news e política. Esse tema vem se transformando numa espécie de paranoia global nos últimos anos, principalmente quando o assunto é eleições de 2018. Mas nós realmente sabemos o que é fake news? No geral, enquadramos como fake news toda informação ou notícia que divulgue conteúdo falso. Parece uma formulação simplória, mas nos dias de hoje ela carrega outra conotação. As fake news só existem hoje porque há demanda, ou seja, há pessoas dispostas a compartilhar notícias falsas, mesmo sabendo da sua substância sem fundo de verdade. Mas por que as pessoas fazem isso? Vivemos um período de efervescência política muito grande desde 2013 com as jornadas de junho. Política sem informação não anda para frente. Logo, as pessoas precisam estar prontas a participar do debate público sobre as mais diversas questões que afligem o país. Uma notícia falsa é mais uma opção na prateleira do supermercado. E melhor, elas estão prontinhas para consumo rápido. É o chamado fast food da política. Você tem um determinado pensamento e precisa de conteúdo travestido de jornalismo para dar legitimidade ao seu argumento. E realmente, ao que parece até o momento, ser falso ou não parece incomodar muita gente. Fake news é isso. Uma informação que corrobora com sua visão política e que é acionada no momento em que se precisa dar lastro ao argumento. É preciso, no entanto, deixar claro que esse não é um fenômeno novo. Pelo contrário, o rumor ou o boato político é tão velho quanto a própria política. O que vemos hoje é uma forma diferente de embrulhar o mesmo presente. Com a internet e as redes sociais, o espalhamento das fake news é mais rápido. Seu poder de viralização é imenso e, claro, o alcance e o poder de destruição pode ser irreversível. Para remediar o problema, as soluções não são fáceis, até porque, como falei, muita gente sabe que a notícia é falsa e mesmo assim compartilha. Para aqueles mais sensatos e preocupados com a saúde do debate público, é possível adotar algumas ações. Primeiro, verificar se a origem do link é confiável, se você já ouviu falar daquele site, ou até mesmo perguntar se realmente confia na pessoa que lhe passou a informação. Segundo, verificar se a notícia foi publicada por outros sites e veículos de imprensa. Terceiro, leia mais do que apenas a chamada, o que nos leva ao quarto ponto. Não cair na esparrela do discurso fácil e taxativo, de notícias que claramente tomam um posicionamento político e ideológico muito forte. Quinto, cheque por erros de ortografia ou formatação, pois muitos desses sites tendem a escorregar na língua portuguesa. É isso, um abraço de Rodrigo Carreiro e muito boa sorte para o novo programa. São 9h31 em Feira de Santana, 9h31. Esse é o programa Rádio Social, aqui pela Rádio Sociedade News 102.1. Vamos ao nosso intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta ouvindo o professor Wagner Alves sobre esse posicionamento do professor Rodrigo Carreiro. 9h31. Você está ouvindo Rádio Social com Elcimar Pondé e Lorena Porto. São 9h36 em Feira de Santana, 9h36. Quero agradecer a audiência da nossa querida Ana Paula Lima, coaching, palestrante. A Ana Paula apresenta conosco sempre às segundas-feiras na nossa faixa Insight, o seu programa. Um grande abraço para você, Ana. Muitíssimo obrigado. Agradecendo também a audiência da colega Paula Peixoto, da TV Olhos d'Água, lá da UFES, o Fabrício Messias do SESC, coordenador do SESC 2, um grande abraço, Fabrício, obrigado. Rodrigo Barros também nos acompanhando, a Dani Costa, Yuri Freire, muito obrigado a todos e a todas que acompanham o nosso programa Rádio Social pela Sociedade News, sempre com vocês às terças das 9 às 10 da noite. Professor Wagner,
Na sua opinião, o candidato que participa de forma mais ativa, mais contundente das redes sociais, as chances de que ele obtenha êxito e se eleja nas eleições deste ano são maiores? Como é que tem sido essa relação, até do próprio Tribunal Superior Eleitoral, com impulsionar conteúdos via redes sociais? Está liberado amplamente? Eu acrescento, inclusive, Elcimar, a sua pergunta, que tem total relação, a questão da punição, né, para as fake news e as mudanças na legislação. Me parece que houve mudança na legislação que não teve tempo, né, na eleição passada de ser praticada, mas parece que agora as eleições de 2018, exatamente, vai entrar em vigência, sim, e a gente quer saber sobre esses impactos, professor. Bom, se a gente sintetizar, a gente tem 3 perguntas aqui. Para uma parte delas, as respostas são bastante claras pelos dados que a gente tem, e em outra parte existe uma certa ambiguidade ou dúvida no ambiente. Então a primeira coisa é o seguinte, né? Os próprios candidatos e os dados estatísticos mostram que eles acreditam, e já houve experiências, tá certo? Que os gastos com mídias sociais têm um alcance mais longo. Pra vocês terem uma ideia, em 2014 o gasto estimado com mídias sociais foi na casa de 30%. Em 2016, entraram em 2016 estimando 50%, e quando se sabe que candidatos majoritários tiveram um gasto maior proporcionalmente maior do que isso. Nesse ano de 2018, se espera que mais da metade da verba de publicidade voltada para a campanha, autorizada para a campanha, possa ser gasta em mídias sociais, embora a legislação restrinja um gasto até de 50%. Essa é a primeira parte da tua pergunta. A outra eles têm mais alcance, etc. No Brasil tem pouco dado estatístico sobre a reação do voto, mas tem dados sobre o alcance. Nos Estados Unidos tem dados sobre as duas coisas. Ou seja, as mídias sociais alcançam muito mais do que se imaginava antes que as eleições de 2016 nos Estados Unidos acontecessem. Mas lá nos Estados Unidos, viu o seguinte, o alcance é grande, mas no momento de tomar a decisão, as pessoas que acessam muito mídia, são expostas à mídia, na verdade elas acabam envolvendo com outros dados, tá certo? Sendo que no momento da decisão majoritária o impacto dela é menor do que o alcance que ela tem na mídia. Então ela alcança um público maior do que aquele público que ela faz realmente decidir por alguma coisa. Então há uma divergência. Esse caso no Brasil, as estatísticas estão em abertas ainda, ou seja, se sabe que tem uma grande exposição, se sabe que quanto mais urbano, quanto mais jovem, maior a exposição dessa mídia, quanto mais rural e mais velho ou com idade mais avançada, menor a exposição para essa mídia, mas não se sabe ainda o impacto, não tem cálculos, ou pelo menos estudos confiáveis sobre o impacto efetivo no voto, embora se saiba que influencia, não se sabe quanto. Quando um candidato, pré-candidato como o Jair Bolsonaro declara que vai abrir mão do fundo partidário, não vai utilizar o fundo partidário durante o pleito e que confia basicamente nas redes sociais para ser bem sucedido no pleito, é um discurso apenas ou ele teria algum tipo, no seu entendimento, de dado concreto para fazer uma afirmação dessa espécie, de que abre mão do fundo partidário? Nesse sentido, me parece que realmente é algo que está muito relacionado com um discurso propriamente dito, mas afirmar que as redes sociais serão cruciais e que vão dar a ele um resultado satisfatório nas eleições, também é um mero discurso? Se você ser Madre Teresa de Calcutá quando você não foi testado, é fácil. Né? E para ele a gente tem que entender o seguinte, né? São 2 casos importantes do Bolsonaro. Primeiro, ele até pode abrir mão, ou ter o discurso de abrir, porque ele vem de um partido pequeno. Sim, claro. Né? Então ele está abrindo um pouco. Segundo, ele em particular é o grande exemplo brasileiro de uma projeção em mídia. Houve o caso do Dória, né, aquele que não é político, mas agora já está candidatando a governador de São Paulo. Mais uma vez. E o Bolsonaro é totalmente impulsionado por mídia. Então, é diferente do Obama, porque o Obama ele foi financiado, ele veio de uma campanha eleitoral, houve pessoas físicas nos Estados Unidos que voltaram e fez uma campanha pela mídia, isso é uma coisa. Mas a projeção dele dependeu da grande mídia e da mídia das redes sociais. No caso do Bolsonaro, não. A projeção dele enquanto candidato, ele é uma projeção de mídia, né? Então a aposta dele em mídia é muito maior.
E aí vem a questão, só um complemento, junta um complemento da pergunta da Lorena com essa que está me fazendo. O movimento de 2013 criou uma legislação nova, mas pelo princípio da anterioridade não pôde ser aplicado em 2014, nas eleições de 2014. Depois, em 2015, houve uma outra legislação que entrou e, né, ao contrário do que disseram, é uma micro-reforma do ponto de vista tradicional, mas do ponto de vista da mídia foi uma super-reforma. E agora o candidato ele pode se declarar pré-candidato, diferente do que podia em 2014, ele pode dizer suas intenções, ele pode pedir voto, e com uma outra mudança legislativa que é muito importante. Antes você não podia falar em seu próprio nome. Então você criava uma rede de amigos do Bolsonaro, amigos do Elcimar, amigos da Lorena. E eles ficavam lhe elogiando, alimentando a rede. Sim. Hoje você pode entrar na mídia e você pode aparecer como candidato, falando por si mesmo, defendendo ideias, né, falando como pré-candidato, mas já defende ideias com um recurso que o TSE agora permite que seja gasto para essa finalidade. E qual a opinião do senhor sobre esse cenário? O cenário, como está dizendo aqui, parte do Pondé. As mídias têm um alcance cada vez maior, mas ela é bem identificável. Quer dizer, alguém de um espaço urbano, por exemplo, Feira de Santana, é a segunda maior cidade do interior do Brasil. Só pede para Campinas, maior que Sorocaba, maior que Uberlândia, maior que Ribeirão Preto. Então, quanto mais urbano é o local, sim, quanto mais jovem é o público, que lidam mais com mídias, né, informática, coisas do gênero, maior a exposição do alcance desse público. As pessoas mais velhas ou as pessoas mais afastadas do lado urbano, elas ainda estão suscetíveis mais à relação pessoal. Aliás, estaria em todos os casos. Corpo a corpo, o famoso corpo a corpo. Não, isso, quanto mais no interior, mais isso tem um peso. E também o seguinte, mais as mídias tradicionais. Televisão e, no caso brasileiro, menos o jornal, porque o brasileiro não lê tanto. Por falar em interior, eu quero trazer aqui um áudio de uma pessoa de Euclides da Cunha, Sidney, na nossa audiência. Obrigado pela participação. Eu vou soltar aqui. Olá, pessoal do Sociedade News, tudo bem? Sou Sidney e eu gostaria de saber de vocês como distinguir o que é fake news do que não é fake news, já que as pessoas que lidam com a rede mundial hoje, com a internet, estão cada vez mais eficazes, né? Cada vez mais experientes, cada vez mais profissionais na arte de postar na rede, né? Hoje em dia nós temos programas que dão uma credibilidade, dão um profissionalismo à postagem, à notícia, que a gente acaba achando que tudo é verdade. E aí? Sidney, muito obrigada pela participação. Eu vou abrir o microfone do professor Wagner para responder. Olha, a gente tem que diferir muito mentira de fake news, tá certo? Mentira é uma coisa que existe milenarmente, tá certo? Fake news é uma inverdade fraudulenta que tem uma intenção de criar um determinado resultado. Então a gente tem que separar esse tipo de coisa. Só que o fake news, ele existe num ambiente onde a noção de verdade está sendo alterada. Mas verdade. A verdade, ela tinha um conteúdo, um conceito de algo que tem uma objetivação, ou seja, uma coisa que corresponde a fatos. E agora a gente tem, na verdade, um fake news que está antenado com a noção de pós-verdade, né? Ou seja, com a noção de que daquilo que casa com a minha visão subjetiva, meus valores, minhas crenças. Então isso pesa muito mais na hora de eu aceitar uma informação do que o caráter objetivo de corresponder ou não aos fatos. Sim. Muito bem, são 9h45. O Fabrício Freitas, ele enviou uma mensagem e disse: pelo amor de Deus, Elcimar, dados concretos e Bolsonaro na mesma frase fica meio estranho. Ótima Obrigado, observação, Fabrício. Vamos para a nossa segunda participação do Cyber DJ aqui no nosso Rádio Social. Música de feira. Não. Feira, feira, feira. Feira, feira, feira. Feira, feira, feira. Princesa comercial.
princesa comercial. A princesa Messalina tem mais de 500 mil. Sob a sua asa, sob a sua guarda, seu anel não conseguiu impedir a expansão desenfreada. E o poder paralelo de teu regimento, a periferia não é gerida no centro, não. E o poder paralelo de teu regimento, a periferia não é gerida no centro, não. E o comércio alternativo já... São 9 horas e 47 minutos. Essa é a música Princesa Comercial do nosso artista feirense, cantor, compositor, produtor da banda Africania, o Yatan Raíra. Essa música foi lançada originalmente no EP Mórula, em 2013, pela banda Aira de Hack, não existe mais, e foi produzido um clipe belíssimo pelo Eduardo Quintela, nosso querido Eduardo Quintela. Você pode conferir na internet, Princesa Comercial, que é uma crítica ao perfil da cidade de Feira de Santana, especialmente no que tange a questão da política. Vale a pena conferir de forma mais ampla, mais detalhada. A gente trouxe aqui no Cyber DJ, até para provocar quem eventualmente ainda não conhece. Viralizou. Muito bem, agora a gente vai para o nosso quadro Viralizou. Sempre vamos trazer no Viralizou uma mensagem, um áudio, enfim, uma informação que tenha sido veiculada, especialmente no WhatsApp, mas que não é uma informação verdadeira. A gente recebe um monte de mensagem e fica dia sem saber se é mentira, se é fake. E a gente vai, nesse quadro Viralizou aí, a gente vai apurar e desconstruir. Meu querido Gel Cassiano, vamos soltar um trechinho dessa entrevista que andaram divulgando por aí, que era a entrevista do Lázaro Ramos com um jangadeiro. Falando aqui, eu tava pensando, todo mundo tem falado muito da ascensão da classe C, que tem... O que é a ascensão da classe C? É tipo leite que a gente comprava, leite tipo C, aí tinha o tipo A da fazenda. A gente já ficou numa caixinha de novo, entendeu? Uhum. É dinheiro? A ascensão da classe C é dinheiro? Classe C de quê? De nota C? Que você não tirou nem A nem B? Aí tem que dar um ou dois passinhos atrás pra... A alma flutua. O corpo precisa de alimento. Se não tem leite, a criança chora. Dependendo do livro, uma arma você compra pelo 10º do preço desse livro. E que ascensão é essa? Alguém nos ajude, Lázaro, a entender. Porque senão a gente só vai reproduzir o que andam dizendo por aí. Mas a gente vê o rosto do nosso povo, e o nosso povo é nota alta. Essa voz é conhecida, jangadeiro? Pois foi... Ainda, na verdade, está sendo disseminada essa mensagem com o seguinte teor. É divulgado o link do vídeo e a mensagem que diz: o ator Lázaro Ramos ficou mudo, sem reação, quando o jangadeiro, sem curso primário, retrucou a pergunta sobre a ascensão da classe C. Detalhe, essa matéria não foi ao ar, já foi retirada do YouTube. Repassem sem dó. Os diretores e o pessoal da Globo estão aflitos com a circulação desse vídeo. Faça-o circular. Você pode até fazer esse vídeo circular, mas essa mensagem é integralmente mentirosa. Em primeiro lugar, o Lázaro Ramos não estava entrevistando um jangadeiro, ele estava entrevistando o cantor, compositor, rapper criolo, que é uma figura no universo da música extremamente bem posicionada, com um perfil muito crítico, um cara que tem um posicionamento claro no que tange às questões de caráter social. Esse conteúdo foi ao ar, sim, no programa Espelho, que o Lázaro Ramos apresenta no Canal Brasil, sempre às segundas-feiras, às 9 da noite.
E a informação de que a Globo teria vetado, não teria deixado esse conteúdo pro ar, isso não é verdade. É claro que, de repente, os canais podem vetar um conteúdo ou outro, mas neste caso, essa mensagem, se você receber, faça a questão de desconstruí-la, porque, em verdade, não tinha nenhum jangadeiro conversando com o Lázaro Ramos nessa entrevista que foi ao ar no Canal Brasil. Me permita, Elcimar, acrescentar que dizem que o Lázaro Ramos ficou calado, sem ter o que dizer naquele momento. Me parece que sim, mas eu fiquei observando ali aquela postura de Lázaro. Eu acho que ele ficou meio concordando com tudo aquilo que estava sendo refletido pelo rapper Criolo. Pois é, inclusive um detalhe, um trecho desse diálogo, o Criolo transpôs para uma música que está no disco Convoque Seu Buda, que foi lançado em 2014, a música Cartão de Visita, que tem até a participação da cantora Tulipa Ruiz, quando ele, num trecho, diz o mesmo que ele falou na entrevista: Lázaro, alguém nos ajude a entender. Então, vamos desconstruir essas mentiras que andam disseminando por aí. 9h52, a gente está chegando ao final do nosso Rádio Social. Professor Wagner Alves, muitíssimo obrigado pela presença conosco. Pois boa noite, foi um prazer estar aqui. Somos 3 estreantes, ó. Você tem 22 anos, eu estou me sentindo estreante com você. Que coisa linda. Então, fake news é um componente da mídia social da eleição, veio para ficar. Existem cidades na Europa especializadas com isso. É um tema que vamos voltar outras vezes sobre isso. Muito bom que vocês tenham escolhido isso. Parabéns também pela iniciativa. Essa cidade, num tamanho desse, mais 600 mil habitantes, precisa ter um programa dessa natureza. E foi um prazer estar aqui com vocês nesse momento, Lorena e Pondé. Foi uma estreia muito interessante com a sua presença, professor. Vamos começar os agradecimentos aí, porque esse encerramento precisa... O que não falta é o agradecimento. Eu quero registrar a presença de participações de Val Conceição, do movimento Move Afro, Mercado de Arte Popular. Meu querido, muito obrigada por sinalizar, por estar na audiência. Kelsilene, Justino Neto, TV Olhos d'Água, várias vibrações positivas. Amanda, da UFES, minha querida, muito obrigada, tá, pela participação. Ela ficou ouviu o programa inteiro, porque estava o tempo todo no nosso grupo do WhatsApp, mandando vibrações aí pra gente. Bom, eu quero agradecer também a Ludmila Barros, obrigado, Lud, a minha queridíssima amiga Tamires Ribeiro, que é do site Bom Dia Feira, a nossa também queridíssima amiga Milena, que está nos acompanhando. Quero agradecer aqui a Vanessa Testa, ao Peu do Bafo, ao Sidney Carvalho, a vocês muitíssimo obrigado. E um agradecimento especialíssimo ao Frei Vandeir Santana pela confiança, pela disponibilidade para aceitar essa proposta apresentada para compor a grade aqui da faixa Insight Sociedade News 102.1. O meu agradecimento cheio de carinho para você, Elcimar Pondé, pela confiança, pela parceria, que isso só nos fortaleça. É só o início de uma trajetória que a gente vai dedicar muito carinho e espero ter vocês todos, ouvintes aí ligados, pessoal da live. Chega junto que semana que vem tem mais. Nós vamos falar sobre a internet, a música depois da internet. Com Wendel Fernandes, cantor, compositor, publicitário. Editoria Cultura, né? Plataforma streaming, o que foi que mudou, como era a música antes, como é agora. Tamo indo, gente, tá acabando. Grande abraço, Lorena, obrigado. Um abraço pra Riane, pra Fernanda Barbosa, pra Dona Lita, que também nos acompanharam. Um grande abraço, muito obrigado, Gel Cassiano no controle técnico, Emerson Azevedo conosco na produção. Vem aí Lourdes Santana. Lourdes Rocha. Hoje é Frei Adesi. Eu tô mudando o nome da Lourdes, mas hoje é Frei Adesi. Frei Adesi com a programação religiosa da Sociedade News. A gente volta na próxima terça-feira. E amanhã, na faixa Insight, tem Kleber Costa e o programa Simpósio. Boa noite. Tchau, gente. A gente se vê na internet. Vem com a gente. Parcela no cartão, essa gente digesta.
Sociedade News 102.1 apresentou Rádio Social, Tecnologia e Inovação em Pauta com Elcimar Pondé e Lorena Porto. Toda terça, 21 horas, aqui na Faixa Insight.